seja bem-vindo ao meu canal Táticas Defensivas. Meu nome é Alcides Miranda e no nosso vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a importância da capoeira para a defesa pessoal. Muito bem, eu tenho feito uma série de vídeos falando sobre várias modalidades de luta que eu treinei ao longo da minha vida para criar os meus métodos de defesa pessoal que eu tenho treinado policiais, militares, profissionais de segurança, em grupos de elite, em vários locais. E o que eu quero demonstrar a vocês é o seguinte: por que é importante você treinar várias lutas diferentes e você não precisa se tornar um expert nessa luta, mas tem que saber, ou pelo menos, princípios básicos, fundamentais, que vão te ajudar numa situação real, se você for agredido justamente por algum maluco ou algum meliante que venha te agredir. No nosso vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre uma arte marcial que eu gosto muito, que aprendi a admirar, que é a capoeira. A capoeira é um sistema de defesa pessoal criado pelos escravos africanos que estavam no Brasil, que vieram para o Brasil. Quando esses escravos foram escravizados aqui no Brasil, eles, percebendo que eram atacados e ofendidos pelos seus algozes, que no caso eram o quê? Os seus senhores, os feitores, os capitães do mato que os perseguiam, enfim, pessoas que faziam maldade contra eles, eles perceberam que eles tinham que desenvolver um método de defesa pessoal caso eles tivessem que enfrentar essas pessoas. Mas como eles, na posição de escravo, poderia treinar um método de defesa pessoal sem chamar a atenção de quem estava ao redor? Eles tiveram que bolar um método sensacional, e aí que vem a grande ideia genial da capoeira. Eles criaram um sistema eficiente de defesa pessoal camuflado numa dança, aparentemente uma dança inofensiva, uma dança folclórica, ou aparentemente um ritual religioso africano, que quem estava assistindo ao redor parecia que eles estavam apenas dançando, se divertindo ou praticando algum tipo de folclore africano. Mas não estavam percebendo que, na verdade, aquelas pessoas estavam desenvolvendo um método extremamente eficiente e eficaz de defesa pessoal, camuflado em uma aparente dança, mas que de dança não tem nada. É um sistema muito eficiente de combate, a capoeira brasileira. Então, eu não quero entrar muito na parte histórica, mas nós temos hoje 3 sistemas de capoeira no Brasil. Eu, pessoalmente, treinei 2 deles, agora eu descobri que existe um terceiro. Então, o primeiro método de capoeira criado foi o sistema, a capoeira Angola, criada pelo famoso mestre Pastinha. A capoeira Angola tem algumas características especiais. Primeiro, ela é praticada geralmente mais em câmera lenta, os movimentos são mais em câmera lenta, mais devagar, lembrando como se fosse uma espécie de um Tai Chi Chuan da capoeira. Então você faz os movimentos mais devagar e geralmente os movimentos da capoeira Angola dá ênfase mais numa luta próxima ao solo. O capoeirista se movimenta mais próximo ao solo e os ataques saem de baixo para cima. Geralmente o sujeito está se movimentando próximo ao solo e de repente sai um pontapé, sai um golpe de projeção, alguma coisa mais próximo ao solo. Essa é a característica da capoeira de Angola. Depois foi criado um outro método de capoeira que se tornou talvez o mais conhecido, o mais difundido, que é a capoeira chamada capoeira regional, que foi criada pelo famoso mestre Bimba. Ele criou esse método de capoeira chamado capoeira regional, que é essa capoeira que a gente vê mais, essa capoeira extremamente rápida, cheia de movimentos acrobáticos. Então essa é a famosa capoeira regional. E por fim foi criado agora um método mais recente, que para ser sincero com vocês, esse eu nunca treinei, que chama-se capoeira contemporânea. Então, certamente, talvez os mestres modernos tenham acrescentado alguma coisa nova na capoeira de hoje em dia, mais moderna. Então, hoje existe o método da capoeira Angola, que é essa do mestre Pastinha, a regional, que sempre foi o método mais difundido, e agora criaram esse novo método, que é a capoeira contemporânea. Talvez tenha acrescentado técnicas novas no novo método de capoeira, aperfeiçoando algumas técnicas. Agora, o interessante, como eu disse para vocês, a capoeira é um método muito eficiente de defesa pessoal para ser usado em situações reais nas ruas, disfarçado de dança. Mas a capoeira, ela possui uma série de golpes extremamente eficientes. As pessoas, quando veem a capoeira, uma roda de capoeira, pensam que a capoeira é apenas pontapé e chute. Realmente, essa é uma marca registrada da capoeira. Os chutes, os pontapés, que são vários. Chutes frontais, laterais, circulares, voadores, enfim. Existem muitos tipos de chutes na capoeira. Isso é fato. Mas a capoeira tem outras armas. Especialmente a capoeira antiga. Hoje eu não sei mais como é que está a capoeira,
Mas antigamente, a capoeira raiz mesmo, a capoeira criada raiz para defesa pessoal, você tem os golpes de mão da capoeira. Então, quais são os golpes de mão? O que eles perceberam no passado que era importante? Primeiro, que se você vai dar soco na rua, você está com a mão seca, sem proteção nenhuma. E a cabeça de uma pessoa que, se você for socar, ela é feita de osso, a mesma substância que é feita em sua mão. Então isso quer dizer o quê? Se você der um soco numa pessoa sem proteção nenhuma, a chance de você quebrar a mão se pegar na caixa craniana é muito grande. Porque a mão são ossos pequenininhos, contra uma caixa craniana que são uma chapa de osso muito resistente, você pode quebrar a mão. Então, o que os primeiros mestres de capoeiras que criaram os métodos desenvolveram? Vamos bater de mão aberta. Então, a capoeira, geralmente é característica da capoeira, usar as mãos para bater de mão aberta. Então, quando você bate com a mão aberta em linha reta, você usa uma técnica que geralmente é usada em sistemas orientais, eu vou falar disso no futuro quando falar de outros métodos, que você usa o calcanhar da mão para bater. Então, essa técnica da capoeira chama escala. Você bate com a mão aberta em linha reta, como se fosse um direto do boxe. Você bate com a mão aberta e bate com o calcanhar da mão. Uma área extremamente dura, com a vantagem que você não vai quebrar sua mão. Você não vai quebrar sua mão. E se acertar, atingir o oponente, atingir o nariz, atingir a mandíbula, você vai causar um estrago razoável. Então, esses golpes diretos são chamados de escala. Depois você tem os golpes circulares, que também são de mão aberta, que geralmente são tapas. E são chamados de galopante ou de tapona, que você dá tapas. Então, de cima para baixo para cima, diagonais, são os famosos tapas. Né? E que você pode bater com a mão em concha, e isso quando pega na pessoa, você causa um efeito de vácuo. Inclusive, se pegar no ouvido, você pode até causar uma lesão dentro do ouvido, no tímpano. É possível acontecer isso. E esse tipo de tapa é o que se chama normalmente, né, nas ruas, o famoso cola-brinco. O sujeito tomou um cola-brinco, quer dizer, esse tapão, o tapão na cara bem dado. E os capoeiristas são extremamente hábeis em dar tapa. São muito bons nisso. Depois eles têm mais um golpe também, muito usado na capoeira, pelo menos antigamente, que chama-se godeme. O godeme é uma pancada que você bate ou com as costas da mão, ou com o martelo da mão, ou mesmo a faca da mão. Então você está gingando, na ginga da capoeira, você está gingando, você joga o corpo para um lado e bate ou com as costas da mão, no rosto do oponente, ou com a faca da mão, ou com o martelo da mão, no rosto, no pescoço, no nariz do sujeito. Bate nessa posição. Então, esse tipo de pancada, que os capoeiristas também dominam muito bem, chama-se godeme. Então eles têm pancadas em linha reta, pancadas em circulares, pancadas em gancho, que são os taponas ou os galopantes, e tem o godeme, que é essa pancada batendo com as costas da mão, com o martelo da mão, ou mesmo com a cana do antebraço, com o osso do antebraço, que é como se fosse um taco, batendo com um taco na pessoa. É um taco feito de osso. Muito bem. Além disso, a capoeira usa muito bem também os cotovelos. Eles são exímios com os cotovelos. Batem muito bem com os cotovelos, cotoveladas, em vários ângulos diferentes. E além disso, também usam os joelhos, as joelhadas. Tem muita joelhada também na capoeira. Então, o capoeirista está lutando, ele está gingando, ele dá o chute, ele dá o tapa, ele dá com a mão aberta em linha reta, ele dá a cotovelada, dá a joelhada, e aí entra um golpe que a capoeira é mestre. Nenhuma outra luta aplica esse golpe tão bem como um capoeirista. Eles têm alguns golpes característicos que eles são especialistas. E esse que eu vou falar agora, eles são mestres, que é a cabeçada. Os capoeiristas são mestres em dar cabeçada. A cabeçada é uma arma poderosíssima. Então, um bom capoeirista, ele é muito bom em aplicar cabeçadas. Cabeçadas no rosto do seu agressor, do seu oponente, e cabeçadas no peito, na boca do estômago, no plexo solar. Uma cabeçada bem dada, pegando no plexo solar, abaixo do externo aqui, na boca, famosa boca do estômago. Se você tomar uma cabeçada bem dada aqui, você cai por falta de ar. Não consegue respirar. Como se fosse um soco aqui bem dado, uma cabeçada embaixo aqui do externo, você não consegue respirar. E os capoeiristas são mestres em cabeçadas. Você vai ver quando eles estão gingando. Então eles têm um arsenal, estou falando de um arsenal bastante poderoso. Chutes, joelhadas, cotoveladas, ataques de mão aberta muito bons, e as famosas cabeçadas, que eles são exímios. Agora, além disso, eles têm mais uma coisa que aí é fora de série. O que eles conseguem fazer também, que é algo incrível, que são as técnicas de projeções e de quedas, derrubadas. A capoeira é altamente especializada em derrubar o oponente no solo. Eles são muito bons em derrubar o oponente no solo. Eles têm técnicas únicas para fazerem isso. Então, um bom capoeirista, ele tem algumas características especiais que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, característica de um bom capoeirista, que eu aprendi isso
ao treinar capoeira. Eu treinei capoeira para aprender isso, para entender a capoeira por dentro. Eu queria entender a capoeira por dentro, porque eu fiquei muito impressionado quando eu vi bons capoeiristas. Só um detalhe, antes de falar dessas características, lembre-se que no começo, quando o jiu-jitsu ainda lutava aqueles desafios de vale tudo, na década de 20, de 30, 40, 50, não tinha muitos adversários para eles enfrentarem aqui no Brasil, que topavam lutar contra os lutadores de jiu-jitsu. Quem eram os lutadores que mais enfrentavam os lutadores de jiu-jitsu na época, inclusive os greys, eram os capoeiristas. Então, os capoeiristas eram lutadores casca-grossas, caras durões que encaravam os caras do jiu-jitsu. Então, a capoeira naquele tempo, lá anos 20, 30, 40, 50, os caras encaravam mesmo. Então, nesses vale-tudos que tinham na época, não tinha outros lutadores de outras lutas que topassem fazer lutas contra o jiu-jitsu, por exemplo. Agora, os capoeiristas topavam. Então, já tinha muito capoeirista aí que era bem talentoso e durão que encarava um desafio desse. Voltando nas características da capoeira. Uma primeira característica que eu percebi que é gritante é o condicionamento físico de um capoeirista. Um bom capoeirista, ele tem um condicionamento atlético incrível. O cara é um atleta. Porque a própria capoeira, a mecânica da capoeira, faz com que você, para poder desenvolver aquele sistema de luta, você tem que ter condições atléticas muito boas. Então, um capoeirista ele tem que ser um cara forte, tem que ser um cara que tem que ter força explosiva, agilidade, flexibilidade, uma série de características que ele precisa ter para poder lutar daquele jeito. Então você pode olhar que todo capoeirista geralmente são caras magros e fortes. Alguns são fortes mesmo, mas a maioria são caras magros, fortes e extremamente ágeis, porque faz parte da própria luta que o cara tem essas características físicas. Capacidade atlética excepcional. Uma outra característica da capoeira, que também tem a ver com o próprio sistema, é o seguinte, que em outras lutas você vê o indivíduo lutando parado. Ele fica parado, lutando, enfrentando o adversário parado, esperando. A capoeira não. Uma das características da capoeira é a ginga. Faz a ginga do capoeirista. E a ginga do capoeirista faz com que ele se torne um alvo móvel, não um alvo parado. Então, um bom capoeirista, ele nunca fica parado na sua frente. Ele vai se movimentar o tempo todo ao seu redor. Ele uma hora está na sua frente, uma hora está desse lado, uma hora está do outro lado. Ele fica se mexendo o tempo todo. E o que o torna um indivíduo extremamente difícil de ser atingido. Porque ele se movimenta o tempo todo, ele é um alvo móvel. Ao mesmo tempo que ele está fugindo de você e se esquivando o tempo todo, ele também está preparando para contra-atacar e te atacar. Então, é uma característica da capoeira. A movimentação da capoeira é diferente. Agora, você precisa ter, lá para ficar se mexendo o tempo todo, um preparo físico excepcional, senão você vai cansar. E eles têm esse preparo físico. Eles treinam esse preparo físico para ter esse preparo de aguentar ficar se movimentando o tempo todo, o que faz ficar difícil caçar esse sujeito para tentar lutar contra ele. Não é tão fácil, porque eles são muito ágeis e muito rápidos em se movimentarem. Uma outra característica interessante é a fluidez dos movimentos de um capoeirista. Eles conseguem fazer essa fluidez de golpes de pancada, seja com as mãos, cotovelos, joelhos, com os pés, os próprios chutes, com as quedas, com uma fluidez incrível. Um capoeirista, ele está lutando com você, quando você mexer, ele fintou um tapa em você, você vai defender o tapa, quando você percebeu, você já tomou um chute, quando você percebeu, você tomou um golpe e já está no chão, você já caiu. Ele te jogou no chão. Porque eles são muito habilidosos nessa transição de golpes entre as pancadas propriamente ditas, seja com as mãos, cotovelos, joelhos, cabeçadas, os próprios chutes e os golpes para derrubar. Então, essa é uma característica da capoeira, é uma luta fluídica, vamos dizer assim, ela tem uma fluidez muito grande, eles conseguem juntar todas essas habilidades no mesmo indivíduo com um preparo físico excepcional. E agora, tem uma característica da capoeira que eu acho fantástica, e isso é uma coisa que poucas pessoas percebem e que eu quero compartilhar com vocês. As técnicas de derrubada da capoeira são sensacionais. Eles têm umas formas de derrubar o seu oponente no solo que as outras lutas não fazem da mesma forma. E eles, por exemplo, vou citar para vocês o porquê disso. Existem algumas técnicas da capoeira para derrubar, eu vou citar só 3 aqui, mas que elas foram criadas, lembre-se, por um indivíduo que tem que derrubar o outro ao solo, mas que ele tem que estar com as mãos imobilizadas. Lembre-se que quem criou esse método de combate eram escravos. E às vezes o escravo estava subjugado pelos seus senhores lá, pelos feitores, ele estava ou acorrentado, ou ele estava amarrado, algemado, ele estava com as mãos presas. E vamos dizer que nessa hora ele tivesse que reagir, estando com as mãos atadas, presas. Então ele não conseguiria aplicar uma série de golpes com as mãos presas que uma pessoa com as mãos soltas conseguiria aplicar. Então, soco, por exemplo, pancadas. Então, por causa disso que eles desenvolveram muito usar os cotovelos, usar a cabeça, os joelhos, os pontapés, porque às vezes estavam com as mãos atadas, as mãos estavam presas.
Então eles tiveram que aperfeiçoar técnicas de combate estando com as mãos atadas. E por causa que eles desenvolveram algumas técnicas a nível... É incrível como, por exemplo, a cabeçada, os cotovelos e isso. Mas as técnicas de derrubada deles também são incríveis, porque eles tinham que desenvolver algumas técnicas para derrubar o agressor sem usar as mãos. Como no judô, como no jiu-jitsu, como no sambo russo, como no pop hapkido coreano, que você pode agarrar o cara e dar-lhe um tombão. Você, às vezes, tinha que derrubar o cara com as mãos presas. Como é que você ia fazer isso? Então, essa é uma característica única da capoeira. Que eles desenvolveram várias técnicas, para derrubar um oponente ao solo sem que eles precisem usar as mãos. Eu vou citar 3 aqui, clássicas, dessas técnicas, e eu sugiro que você pesquise essas técnicas da internet, dá uma olhadinha nessas técnicas que eu vou citar para você. A primeira e a mais clássica de todas é a famosa rasteira. Nós sabemos que todo capoeirista é um especialista da rasteira, a famosa rasteira. O que é uma rasteira? A rasteira nada mais é do que uma varredura com a perna. Então, um exemplo, um capoeirista pode estar com a mão amarrada. Se você for dar um chute nele, por exemplo, você levantar uma perna para chutá-lo, você vai estar com o pé só no chão. Ele vai entrar com uma perna, vai fazer um gancho no seu pé, vai puxar e você vai cair de costas no chão. Eles são mestres nisso. É a famosa rasteira. Que a gente chama na rua, por exemplo, nas situações de rua, o cara tomou um rodo. Até no futebol, às vezes você usa, o cara deu um rodo no outro lá. O cara vem correndo, o outro entra, dá-lhe uma varredura nas pernas e o cara cai. É o famoso rodo. Passou o rodo no cara. Então é a rasteira. Uma rasteira pode ser aplicada mesmo sem o uso das mãos. O cara vai te bater, você se bloqueia mesmo com a mão presa e você pode dar-lhe uma rasteira, uma varredura e o cara cai de costas sentado no chão. Então, eles são especialistas em fazer isso. Um outro golpe que eles são mestres em fazer e que você também não vai precisar usar as mãos para derrubar, é um golpe fantástico, inclusive é um dos meus golpes favoritos. E eles chamam, o nome do golpe é a vingativa. E alguns chamam de banda. A vingativa ou a banda. Eu vou dar uma banda nesse cara, vou dar uma vingativa nesse cara. É um tipo de queda que você dá no seu oponente que você usa uma parte do seu quadril, uma parte das suas pernas e você pode estar com as mãos atadas que você consegue derrubá-lo. E é um tipo de queda extremamente eficiente. Fácil de aplicar, rápido de aplicar e quem está levando o tombo é um tombo bastante feio. Se o sujeito não souber cair muito bem, ele vai cair no chão e vai ficar, não vai levantar. Lembre-se que numa situação real, o tombo não é no tatame nem na grama. O tombo vai ser um chão de cimento, de pedra ou um asfalto. Então, o cara tomar um tombão bem dado, cair num chão duro, a chance dele não levantar, eu diria para você que é gigante. E eles são extremamente hábeis em derrubar o oponente no solo. Essa outra técnica que eu estou dizendo agora para vocês, a famosa vingativa ou a banda, é um golpe que os capoeiristas usam demais e usam com muita maestria, que você consegue derrubar um oponente rapidamente no chão, sem precisar usar as mãos para agarrá-lo com as mãos para derrubá-lo. Você usa praticamente o corpo, os cotovelos, para derrubar o seu agressor na rua. Então, é um golpe fantástico, eles usam isso muito bem. E por último, deixei de propósito um golpe que é a marca registrada da capoeira. É um golpe, se tivesse que simbolizar a capoeira com um golpe só, eu acho que esse golpe é o golpe talvez... Lógico que a capoeira tem muitos golpes famosos, rabo de arraia, a meia-lua de compasso, a bênção, o martelo, enfim, tem muitos golpes. Mas um golpe que é a alma da capoeira, e ninguém faz esse golpe melhor do que os capoeiristas. Né? Ninguém. Outras lutas têm esse golpe. Mas para vocês terem ideia, esse golpe é tão eficiente que ele é proibido em algumas lutas. O judô proibiu esse golpe que eu vou falar para vocês. Ele é proibido no judô. Eu acredito que no jiu-jitsu também seja proibido. E em várias lutas ele é proibido de ser treinado e aplicado em competições. Porque o jeito que o sujeito cai é muito perigoso. Ele pode cair, pode bater a cabeça de uma maneira muito perigosa. E os capoeiristas treinam isso direto. E eles são os melhores em fazer isso. Ninguém faz isso melhor que os capoeiristas. O golpe que eu vou dizer para vocês é um golpe que em japonês eles chamam de kanibasami. Kanibasami é o nome de um golpe usado no Jujutsu japonês, no Judô e no próprio Jiu-Jitsu usa o Kanibasami. Mas foi proibido. Mas na capoeira é a famosa tesoura. A tesoura do capoeirista, a famosa tesoura, que o sujeito está aqui, ele entra uma tesoura nas pernas e derruba o sujeito com uma tesourada nas pernas, é um golpe que você pode entrar uma tesoura nas pernas do sujeito e derrubá-lo. E geralmente às vezes o cara cai de costas no chão, e essa queda de costas ele pode cair com muita violência e bater a parte de trás da cabeça num chão duro. Não preciso nem dizer o que pode acontecer. Os capoeiristas são mestres em aplicar tesoura. Nenhuma outra luta no mundo que eu conheça aplica tesoura melhor que capoeirista, que a capoeira brasileira. Eles têm uma variedade enorme de tesouras diferentes. Não é só um tipo de tesoura. Existe uma infinidade de tesouras em várias situações diferentes. E eles são mestres na aplicação das tesouras.
E é um golpe que você, um cara habilidoso, consegue aplicar tesouras, vários tipos de tesouras, sem usar as mãos. É lógico que se você puder usar a mão para se apoiar no solo, para dar um pouco mais de base, vai facilitar para aplicar a tesoura. Mas um cara habilidoso, realmente um bom capoeirista habilidoso, ele pode estar com as mãos presas, ele vai te derrubar no chão com a tesoura com certeza absoluta. Você vai ser derrubado ao solo. Ele vai te chutar, ele vai usar os cotovelos, ele vai usar a cabeça, vai usar os joelhos, e a primeira bobeada que você der, ele vai te dar uma tesourada e você vai cair de costas no chão. Porque a marca registrada da capoeira é a tesoura. É um golpe fantástico, é extremamente eficiente. E que é usado em outras lutas também, mas com um certo cuidado, porque realmente a queda é uma queda que pode ser perigosa. Bem, eu queria dar para vocês essa visão mais ou menos periférica da capoeira, da eficiência da capoeira. A capoeira realmente vale a pena ser treinada, como eu disse, e para vocês em outros estilos. Você não precisa se tornar um capoeirista, um mestre capoeira, um exímio capoeirista, para dominar os princípios básicos da capoeira. Mas é importante, se você quer aprender a se defender realmente no mundo real, contra as agressões reais, as possibilidades reais que você pode enfrentar, eu sugiro que você treine um pouco de capoeira. Vai te ajudar muito. Vai te dar bom preparo físico, muita agilidade, muita flexibilidade. Vai te dar uma visão diferente dos golpes, de como chutar, de como usar os cotovelos, especialmente as cabeçadas. E você vai ficar fascinado com as técnicas de derrubada dos capoeiristas. Como eles têm facilidade de derrubar um oponente no solo, especialmente sem usar as mãos. Essas técnicas, você tem 3 tipos de técnicas aqui, mas existem muitas outras que um capoeirista consegue derrubar um oponente no solo sem ter que necessariamente se atracar com ele, como em lutas geralmente de agarra a garra, que tem que se atracar para derrubar. Então, essa é a razão pela qual eu acho que você deveria aprender pelo menos um pouco de capoeira para botar dentro do seu arsenal, dentro da sua caixa de ferramenta, algumas técnicas de capoeira que seriam úteis para que, caso você fosse atacado nas ruas, a capoeira pode oferecer muitos golpes interessantes e algumas opções de defesa muito válidas para um cidadão se defender nas ruas. Bem, meu amigo, se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir a você que você se inscrevesse no meu canal e que você, por favor, me desse o famoso 3Cs, a curtir, compartilhar com seus amigos que também gostam desses assuntos, e deixar seu comentário, se você gostou, não gostou, quiser fazer uma pergunta. Espero vê-los no próximo vídeo e fiquem com Deus.